Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém? Primeira carta de João, capítulo 5, não é o Evangelho, é a carta, epístola. Lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Capítulo 5, versículo 11. Tema da pregação, como foi o tema do louvor, testemunhando a vida. E aqui é João, discípulo amado mesmo, que escreve. E no capítulo 5, no versículo 11, próprio João, inspirado pelo Espírito Santo, ele está propondo. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Versículo 12: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Podem sentar, amados. Interessante quando nós falamos do Evangelho, da fé cristã, da consciência cristã, é que quando nós paramos dentro deste conceito, dentro desta abordagem mesmo, todo cristão verdadeiro, ele não só é um testemunho fiel, mas também ele é uma fiel testemunha. E aqui o evangelista João, o apóstolo João, discípulo do amor, ele está trazendo esta realidade para cada cristão, ou para a igreja que ele está escrevendo aqui. Alguns propõem que quando ele escreve a outra carta, chamando a senhora eleita, ele estava escrevendo para a igreja, mas o fato é que aqui ele está escrevendo também, e ele está trazendo esta compreensão do testemunho, não é? E o testemunho cristão, ele só pode ser pautado em cima daquilo que pode transmitir vida, e a vida, do ponto de vista do João, deste apóstolo, deste discípulo, ela se encontra no seu próprio Filho. Ou seja, só tem a vida quem tem o Filho, só tem o Filho quem tem vida, de fato e de verdade. E a gente vai trabalhando justamente esta proposta de todo cristão verdadeiro. Todo cristão verdadeiro, ele é um testemunho fiel e ele é uma testemunha fiel. Ele tem um testemunho fiel e ele é uma testemunha fiel. Como testemunha fiel, ele é fruto do sacrifício de Jesus, e como fiel testemunha, ele transmite o sacrifício de Jesus que foi efetuado na cruz do Calvário. Ou seja, eu sou um testemunho fiel. Por quê? Porque eu sou aquele que foi justificado pelo sacrifício da cruz. Eu sou aquele que foi remido dos pecados. Eu sou aquele que tem uma nova natureza em Cristo Jesus. Eu sou aquele que caminha numa proposta de santificação contínua. Então, como testemunho fiel, eu sou aquele que representa a transformação do Evangelho, mas como testemunha fiel, eu sou aquele que proclama o Evangelho da salvação, aquele que proclama a mensagem da cruz. Como testemunho fiel, eu sou fruto da justiça. Cristo que foi por mim à cruz, a Bíblia diz que Ele morreu pelos meus pecados, ressuscitou para minha justificação. Então, como testemunho fiel, sou fruto da justiça, mas como testemunha fiel, eu sou aquele que proclama, eu sou aquele que anuncia esta palavra de justiça em Cristo Jesus para a remissão do pecado. Como testemunho fiel, eu sou fruto de transformação verdadeira. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas como fiel testemunha, eu sou aquele que testifica o que Cristo fez por mim, mediante a ressurreição no terceiro dia. O Cristo que foi à cruz por mim, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e a Bíblia diz que Ele está à direita de Deus e ainda intercede pelos meus pecados. Então, como testemunha fiel, Jesus morreu pelos meus pecados, e como testemunha fiel, este testemunho fiel, ele morreu para Cristo, mas como aquele que tem um testemunho fiel de vida,
ele compreende que ele tem agora uma vida em Cristo para viver e para proclamar a mensagem do Evangelho. Ou seja, eu morri com Cristo, mas eu vivo para Cristo, proclamando e anunciando que de fato Cristo é aquele que nos redimiu, Cristo é aquele que nos trouxe a possibilidade de vida eterna, Cristo é aquele que me reergueu, Cristo é aquele que estendeu seu braço para me socorrer quando todos me abandonaram. Quando Ele me toma como um testemunho fiel, a minha transformação de vida testifica isto para o mundo. Quando Ele me toma como fiel testemunho, sou aquele que anuncia dia a dia desta transformação na minha vida, na vida daqueles que me cercam, porque se de fato eu tenho esta capacidade de ser um testemunho, eu tenho capacidade também de dar um testemunho. Eu sou testemunho e proclamo um testemunho. Então cada cristão, ele só pode atestar a sua veracidade cristã quando ele testifica por suas ações e quando ele testifica por sua palavra. Então o que eu sou deve testificar que de fato eu fui transformado em Cristo Jesus, e as minhas palavras proclamam o reino de Deus o tempo todo. Então tem que ter não pode ter dissonância, tem que ter uma sintonia da minha atitude com a minha fala, da minha postura com a minha fala, daquilo que eu vivo com aquilo que eu anuncio, com aquilo que eu prego. Se eu falo ser cristão, tenho que viver como cristão. Se eu anuncio o evangelho de salvação, tenho que mostrar esta salvação, primeira análise, na minha própria vida. O mundo está carente de perceber testemunhos fiéis, pessoas que falam menos, mas que sejam mais, e que proclamem por aquilo que eles são, pelas suas atitudes, por sua postura, por esta consciência de quem de fato encontrou salvação em Cristo Jesus, e menos com fala. Então mais com ação, menos fala. Mas se tem fala e se tem ação, fica perfeito. O equilíbrio perfeito do testemunho fiel e da fiel testemunha mostra o que Cristo fez em nós e o que Ele pode fazer pela humanidade. Todo cristão, ele tem que ter esta consciência. Quem sou eu? Alguém transformado mediante a pregação do Evangelho da paz. Para que fui constituído? Para proclamar o reino de Deus e a sua justiça. Quem sou eu? Alguém que não tinha valor, mas que foi pago o preço de alto valor para me redimir. Quem sou eu? Alguém que proclama este evangelho de alto valor para a raça humana. Relativizo o conceito do que o mundo prega com o conceito da palavra de Deus? Não. Porque há uma incongruência muito forte, há uma distância muito ampla também, e há uma postura totalmente que contradiz. O mundo é mundo, nós não somos do mundo. O mundo caminha de mal a pior, nós fomos regenerados para a salvação e para a vida eterna em Cristo Jesus. Vivemos neste mundo como se dele não precisássemos, é o que Paulo está falando. Vivemos neste mundo, mas com a expectativa da vida eterna a qualquer segundo, a qualquer momento, sabendo que se o Senhor me chamar hoje, eu posso atestar, sim Senhor, pode vir, porque eu já estou preparado. E o crente que não cansa deste mundo, ele não compreendeu o reino de Deus. O homem que não está saturado deste mundo, ele não compreendeu a verdade em Cristo Jesus. Então devemos compreender, irmãos, tem dois reinos, um das trevas e um da luz. Nós estamos no reino da luz e por consequência contrariamos o reino das trevas, bem como aqueles que estão no reino das trevas contrariam isto que é proposto como reino da luz. Qual dos dois reinos é o maior? Não existe os dois reinos maior. Existe Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, e tem aqui esta consciência do homem que pode fazer opção, ou caminha pelo Evangelho ou caminha sem o Evangelho. Caminhando pelo Evangelho, o resultado é vida eterna. Caminhando sem o Evangelho, o resultado é perdição eterna. E assim a pressuposição desta pregação, o equilíbrio perfeito do testemunho fiel e da fiel testemunha, mostra o que Cristo fez em nós e o que Cristo pode fazer pela humanidade. Através de quem? Daquele que é testemunho fiel, daquele que teve uma transformação de vida,
daquele que é nova criatura, daquele que pode afirmar que agora ele está em Cristo e aquilo que passou já não faz o menor sentido para ele. Ele não cogita mais, não questiona mais, não olha para trás, desejando ou auspiciando alguma coisa que passou. Aquilo que ficou para trás, passou. E quem somos nós? Estes que têm uma proposta e uma promessa de vida eterna. E Paulo está falando: deixa as coisas que ficaram para trás e avança para as que estão adiante, rumo à vida eterna em Cristo Jesus. É a melhor forma de traduzir o que Paulo está de fato falando. Agora, se de fato eu sou este que traz o equilíbrio de ser um testemunho, de dar um testemunho, este ser testemunho e dar testemunho, a gente vai trabalhar em 3 aspectos bem interessantes. E queria trabalhar com vocês. A primeira questão: ser fruto de uma regeneração autêntica. Todo cristão ele tem que ser fruto de uma regeneração autêntica. Se eu não fui regenerado, se eu não fui transformado, se eu ainda sou velha criatura, e se falo estar habitando no reino de Deus, se falo ser nova criatura, mas se tenho velhos hábitos, tem alguma coisa errada. Não podemos viver assim mais. Se eu fui regenerado, eu tenho que viver esta fé autêntica. Se eu fui regenerado, a minha vida ela tem que ser genuína. A minha vida ela tem que compreender um processo do que a gente chama de metanoia, transformação mental. E aí, irmãos, ainda em Isaías capítulo 53, versículo 11, o profeta ele está falando acerca do sacrifício de Jesus, e ele está propondo que pelo sacrifício de Jesus, ele olharia para trás, ele perceberia, veria o resultado do seu penoso trabalho e ficaria com isto contente. O próprio Jesus que morreu, é o próprio Jesus que olha e vê aqueles que aceitaram a fé cristã, e com isso a Bíblia diz, ele fica contente. E quem somos nós? Somos frutos deste penoso trabalho também. Jesus morreu por sua igreja. Jesus morreu para nos redimir dos nossos pecados. Jesus morreu para que ao seu tempo a pregação do Evangelho pudesse nos alcançar, nos libertar totalmente de tudo aquilo que nos escraviza e nos tirar por definitivo deste mundo que caminha a passos largos para o inferno. Jesus morreu por cada um de nós, não é? Ele não precisa testemunhar de nada, o sacrifício já é grande. Nós já compreendemos, e quando de fato somos um cristão regenerado, um cristão autêntico, o nosso testificar necessariamente é aquilo que já somos. Aquilo que falamos necessariamente tem pouco peso. Então a gente vai perceber o seguinte, irmãos, temos um testemunho de vida. Todos veem em nossas vidas a realidade do que Cristo fez em nós e por nós. O que Ele fez em nós ou por nós, Ele morreu pelos nossos pecados. E o que Ele fez por nós, Ele nos regenerou. Então Cristo que morreu pelos nossos pecados, aqueles que aceitaram, aqueles que professaram fé, aqueles que compreenderam, aqueles que aceitaram o sacrifício da cruz, aí a Bíblia diz, também estes foram regenerados. Então Ele morreu por mim, Ele regenerou a minha vida. Ele morreu por cada um de nós e Ele nos regenerou para termos uma vida totalmente nova. Esta vida que já não se corrompe, esta vida que é totalmente a vida do Filho de Deus, esta vida que transmite vida, esta vida que caminha com exatidão para a vida eterna, esta vida que bem traduzida é vida abundante, não é esta vida medíocre, limitada, com muitas deficiências, com muitos defeitos, mas é esta vida que me faz sempre querer mais e sempre transmitir mais. E quando estou falando querer mais, eu não estou falando de querer bens materiais, mas querer mais daquilo que Deus tem para mim. E o resultado da vida abundante para cada coração é que definitivamente um dia estaremos para sempre com o Senhor. É quando então todo o anseio da nossa alma de querer viver com abundância será concretizado na própria vida do Filho de Deus, ou no próprio tirar do cristão da face da terra, ou do próprio arrebatamento da igreja. Somos cristãos que não estamos aqui por acaso, mas estamos aqui almejando a vinda de Jesus para nos buscar por definitivo.
E enquanto aqui a gente vai tendo a postura de vida de Deus, do Espírito Santo, do Filho de Deus, mostrando para o mundo ainda tem chance, solução. No mundo, não. Na igreja, não. Em Cristo Jesus, sim. E quando a gente percebe alguém que é totalmente transformado, e alguém que a gente conheceu lá atrás e que vinha de uma natureza totalmente pecaminosa, a gente vai perceber o testemunho grande, irmãos. Aceitei Jesus no tempo bem crítico da minha vida. E quando entrei na PM, não era cristão, não tinha noção de religião, não tinha noção de nada. Não era ateu também, mas tinha uma postura totalmente diferente. E quando aceitei a fé cristã, aceitei a Jesus como Senhor da minha vida, o problema não foi ter que testemunhar da fé cristã, porque aqueles que trabalhavam comigo testemunhavam por mim. E sempre passava e alguém chegava e me via conversando com alguém, ou trabalhando ainda em abordagens e assim por diante, e sempre falava: olha, você precisava conhecer o Marx antes do Evangelho e o que ele é hoje, você não acreditaria no que esse cara fazia, né? E aí o constrangimento sempre vinha, porque aqueles que me conheciam, me conheceu como velha criatura, e aqueles que estavam me conhecendo agora como nova criatura, e tinha uma diferença muito grande. E alguém olhava para mim e falava: não, esse cara não é isso que você fala, ou isso que você diz que ele era. Não era mesmo, não é? Como falei semana passada, crente, ele não recicla, ele regenera. Reciclar é te fazer de novo do mesmo produto. Regenerar é fazer você de algo totalmente novo. Então o crente, ele tem que ser regenerado. E isto me perturbava, mas me trazia alegria, porque muitas vezes, ainda não compreendendo como falar do amor de Jesus para alguém, o meu testemunho cristão já falava. E muitas pessoas vieram à fé cristã porque me conheciam antes do Evangelho, me conheceu depois do Evangelho. Muitos bons amigos, pessoas que hoje estão pastoreando, pessoas que terminou uma carreira militar mesmo, até chegar no último escalão, que estão pastoreando, coronéis, um bocado de major, um bocado de sargento, um bocado de capitães, tudo pastoreando. Outro dia fiquei sabendo de uma Assembleia de Deus lá para o lado de Campinas, e o pastor, coronel Trigueiro, quem evangelizou esse pastor? O meu testemunho, porque a gente trabalhava juntos, mesmo RP, a mesma abordagem, e isso fez com que ele se convertesse. A última vez que veio um amigo meu aqui, vocês lembram dele, irmão Nonato? O irmão Nonato chegou um pouco atrasado, porque estava em reunião de obreiros, lá na igreja deste pastor, e o pastor perguntou para o irmão Nonato: está indo lá em Vila Brasília? É, igreja do Marx? Sim. Lembrou meu nome completo, João Marx de Abreu? Sim. Manda um abraço para ele, não é? Isto tem relevância, irmãos? Tem, porque todos sabem quem você era e sabem o que você é. Bom, mas é porque tem gente que fala: olha, esse camarada aprontava tudo e todos, agora aceitou a Jesus, está dando uma de santinho. É fato, é verdade, porque o homem da velha criatura morreu, o homem da nova criatura nasceu. Não tem sintonia, não tem mimetismo. Então aquele homem passou. Este que existe é totalmente diferente. E se a gente percebe, irmãos, o fruto da regeneração autêntica sempre está falando um pouco mais do que as nossas atitudes, a nossa fala, ou aquilo que muitas vezes a gente deixa transparecer por fala ou por ação, mas que fica um mal entendido. Mas se olha no seu testemunho, vai saber que aquilo que foi um mal entendido da fala, conserta-se, porque você é aquilo do qual você testifica. Então devemos compreender bem isto aí, não é? Ele transmite vida, ele inspira vida, ele transpira vida, ele é de paz, ele sempre tem
uma palavra de consolo, ele sempre transmite consolo. Então o cristão que é nova criatura, que é regenerado, ele é vaso nas mãos de Deus para o bem da comunidade, da família, da sociedade. Ele vive assim e ele faz assim. Ele está sempre proclamando, ele está sempre anunciando. Quando ele vive testemunho. Quando ele faz, ele dá testemunho. E a gente vai compreender este binômio na vida do cristão: fazer e ser. Ele sempre faz e sempre é, sempre faz e sempre é. Se ele testemunha, ele está testemunhando o que ele é. Ele não está preocupado com muitas coisas, ele não quer provar a duras penas o que ele é, mas ele está sendo. É como você pega a Bíblia não está te chamando para provar nada, ela está narrando. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, mas já tem a questão de saber se você é criacionista ou você é evolucionista. Bom, eu sou criacionista. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Bom, mas tem tratado científico que desmente a Bíblia. Mas eu não estou preocupado com isso, porque a minha Bíblia, ela não está querendo atestar a veracidade do que ela está narrando. Ela só está narrando. Quem tem juízo aceita, quem não tem vai criar argumentos para combater a palavra de Deus. E geralmente quem cria argumentos para combater a palavra de Deus, ora outro, está esbarrando em circunstâncias que sempre o leva de mal a pior. Então quem somos nós? Pessoas transformadas. Eu não creio, alguém pode dizer, problema seu, mas eu sou. Pessoas que nasceram de novo, mas isto é impossível. É impossível para o mundo, para Deus é possível. Não tem prova científica. E quem diz que nós precisamos de prova científica, irmãos? Não tem como afirmar com certeza. E quem diz que nós precisamos convencer com certezas? A gente só é. Se você é transformado, você é. Se você é transformado, você tem um testemunho de vida. Se você é transformado, você gera vida. Se você é transformado, você não é ácido, você não é tóxico, você não é venenoso, você não leva morte. Se você é transformado, tudo que você faz está levando e proclamando vida. E isto nós somos porque temos em nós o fruto de uma regeneração autêntica. Amém? Então fala comigo: fruto de uma regeneração autêntica. Isto é que eu preciso mostrar, mas isto é o que eu vivo. Se eu não mostro, eu vivo, e se eu vivo, eu posso mostrar. É simples assim, irmãos. E a segunda questão, o cristão, ele não é cristão na religião, ele é cristão em Cristo Jesus. A religião caduca, envelhece. O Evangelho renova o homem a toda manhã, a cada amanhecer. E a gente vai caminhando assim. É necessário romper com o principal mal da fé cristã que tem assolado a humanidade, que é a extrema religião e a falsa aparência. Então muitos cristãos são extremistas na religião, têm uma falsa aparência, estão pregando besteira, vivendo besteira, relativizando tudo, proclamando tudo. Mas quando a gente cai para dentro da palavra de Deus, que a gente vai compreender, precisamos romper com o principal mal da fé cristã: a religiosidade e a falsa aparência. Isto eu não preciso mostrar para ninguém. Bom, mas não vai usar paletó e gravata? Não. Não vai tirar a barba? Não. Mas não pode ter cavanhaque? Eu tenho. Você vai para o inferno, daqueles que estão falando que eu vou para o inferno deles, porque este que a Bíblia proclama, eu tenho convicção, é para lá que eu vou, do céu, da glória de Deus, do reino de Deus. E ainda o cristão é chamado para ir ao inferno, proclamar. Não é aquele lá de baixo, mas é onde tem um inferno aqui, tem um inferno na frente, tem outro por lá, tem gente padecendo, tem gente que está sendo infernizado aí pelo diabo o tempo todo. O cristão tem que ser este que vai até o inferno para proclamar e resgatar pessoas das garras de Satanás, proclamar o reino de Deus. Verdadeiro cristão, ele não é cristão na religião. Verdadeiro cristão, ele é autêntico,
ele não é genérico, ele não é cópia barata, ele não é a luz, mas ele transmite a luz, ele não é paz, mas ele transmite o príncipe da paz, ele não é o consolo, mas ele transmite o consolo do Espírito Santo. No cristão autêntico, no cristão verdadeiro, no cristão que não é religioso, mas cristão em Cristo, nele não há contradições. A gente encontra muitas pessoas aí, pessoas das contradições. Nós não somos da contradição, nós vivemos uma realidade única e plena. A realidade é Cristo Jesus, e a Bíblia está falando esperança da glória. Nós somos estes. Ele vive o que testemunha, e ele dá testemunho do que faz. Ele é um testemunho de vida e testemunha a vida. Quem o vê com muita transparência e exatidão a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se olha para um crente autêntico e verdadeiro, você já está percebendo tudo quanto Jesus fez na vida dele, e você está percebendo Jesus na vida dele. E é a coisa mais simples, e a mais contundente também, porque confronta o tempo todo. Você olha para um cristão autêntico, você está vendo autenticidade. Se olha para um cristão autêntico, você está percebendo pureza. Se olha para um cristão autêntico, você está percebendo transparência. Você olha para um cristão autêntico, você sente paz, você sente a manifestação do reino e da glória de Deus. Bom, mas ele é prepotente? Não, não é prepotente. O que nós somos, nós somos. E se Jesus propôs que temos que brilhar e salgar, só tem uma forma de brilhar e salgar neste mundo: é sendo autêntico, é sendo transparente, é sendo transformado, é sendo da contradição contra o pecado, mas não tendo contradição, porque eu estou em sintonia com a palavra que eu anuncio. Fui transformado, logo prego palavra de salvação e de transformação. É muito simples, irmãos. O seu testemunho não pode ser falso, pois ele transmite o testemunho daquele que é verdadeiro. Ele testifica do que recebeu. Ele recebeu a vida eterna em Cristo Jesus. Ele testifica com fidelidade. Ele testemunha com a própria vida. Ele transmite daquilo que habita no seu coração. Todos nós transmitimos daquilo que habita o nosso coração. Então compreendam, se você é cristão autêntico, seu coração está cheio da palavra de Deus, é isso que você transmite. Não tem como furtar disto, e não tem como querer transmitir qualquer outra possibilidade, porque aquilo que habita em nós é aquilo que nós transmitimos. Amém? E depois, fala assim comigo: primeiro, ser fruto de uma regeneração autêntica. Fala assim: segundo, é necessário romper com o principal mal da fé cristã: extremismo religioso e falsa aparência. Fala assim: a vida eterna deve ser o nosso maior testemunho. Então não queiram testemunhar do carrão que você ganhou, da casona que você ganhou, que você era pobre, agora você não é mais pobre, você é rico. Porque tem um problema muito sério, é que se você liga a televisão, qualquer mensagem do evangelho não é evangelho. Está te chamando para dar certo financeiramente, para materialmente estar sendo bem sucedido. E a Bíblia não está falando isso, está falando que seu maior testemunho é a vida eterna. E quando alguém chegar e der testemunho da vida eterna na televisão, eu paro para ouvir testemunho. Enquanto isso não acontecer, a minha Bíblia fala mais. O Espírito Santo fala melhor. E a vida eterna é esta, irmãos, o nosso maior testemunho. E aqui o João, ele está falando: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples. Eu quero carrão. Para dizer a verdade, Jesus não está a fim de te dar carrão. Casona, também não. Saúde plena, talvez não. Mas Ele pode fazer, né? Ele pode fazer tudo, Ele é Deus, né? Mas Ele não está disposto a querer encher você de infantilidade para te prender por aqui.
Ele está disposto a fazer você cogitar a palavra de Deus, ruminar a palavra de Deus e ter este testemunho de vida eterna, que é um testemunho fiel. Mas Ele pode me curar? Ele pode. Será que Ele vai me curar? É por isso que a gente ora, não é? Mas vai ser hoje? Não sei. Uma igreja aí começou uma campanha chamando Antecipando as Bênçãos. E está todo mundo lá, antecipando as bênçãos. Eu quero receber agora, então vou jejuar mais, vou orar mais, vou contribuir mais, vou dizimar mais. Estou antecipando minhas bênçãos. Aí a Bíblia está falando que não existe isto também. Perturba, né? Porque Deus quer te abençoar. Mas quando Ele perceber que você está maturado para receber aquilo que Ele quer fazer na sua vida, para compreender, para não banalizar. E aí a gente fica banalizando, banaliza, vem cá, oração de prosperidade, vem cá, oração de triunfo, vem cá, dentinho de ouro, vem cá, e vai seu carrão. Não, irmãos, para com isso. Olha, se não falar em línguas, Deus não está abençoando. Para com isso, palavra de Deus é palavra de Deus, crendice é crendice. Nós não vivemos crendice, o mundo vive crendice. O Brasil é rico em crendice, mas nós vivemos a palavra de Deus. Onde Ele fala, falamos, onde Ele cala, calamos. E se Ele cala, e se a gente tem juízo, a gente para juntinho, a gente cala juntinho, não é? E aqui, irmãos, quem tem a vida, tem Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. É isso. Então nós temos. Ter o Filho aqui, ainda a gente pega errado isso aqui. Quem tem Jesus tem a vida, não é? Mas quando está falando esse versículo, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, eu não estou me apropriando de Jesus, é Jesus que está apropriando de mim e de cada um de nós. Eu não posso me apropriar de Jesus. Ter o Filho não é se apropriar de Cristo, é ser apropriado por Ele. Não é ser proprietário de Jesus, é ser propriedade dele. Não é ser ser habitação de Jesus, e sim habitar nele. É o que a Bíblia está falando. Então nós vivemos por Ele, nós somos propriedade dele, e nós temos a ousadia e o privilégio de poder ter Ele habitando os nossos corações e as nossas vidas. Bom, mas eu quero habitar nele. Não funciona assim, Ele habita você. Porque como a criatura pode habitar o Criador? Não é? Como o vaso pode dizer ao oleiro: olha, eu quero ser formado desta forma e desta forma, eu não quero ser assim. Se Ele é Senhor, a gente caminha compreendendo o seu senhorio, a sua soberania. Todas as afirmações que somos cristãos verdadeiros tem que bater em cima de uma pauta. Até que ponto é verdade? Amém? Quantos são cristãos verdadeiros aqui? Será? Deixa eu esconder minha mão. Porque estamos fazendo a diferença no ambiente que convivemos? A pessoa que está ao seu lado, fala para ele: você está fazendo a diferença no seu ambiente de convívio? Pergunta a ele: você está fazendo a diferença no seu trabalho? Na sua vida familiar? Nas suas relações sociais? Na sua vida conjugal? Se não nos destacarmos, irmãos, por nossa diferença, por nossa transparência, por não constranger os que estão de fora, ainda não somos de dentro. O cristão tem que levar constrangimento. Paulo, ele está falando: o amor de Cristo me constrange. Um morreu por todos, constrangimento, logo todos morreram. O cristão, ele tem que levar constrangimento para o mundo. Não é envergonhar o mundo, é fazer o mundo compreender a necessidade de estar onde nós estamos. Se isto não acontecer, está sendo em vão a nossa luta, a nossa caminhada, a nossa jornada cristã, não é? Precisamos de verdade ter uma mente transformada, coração convertido, uma disposição para ser usado por Deus,
para ser transformação daqueles que estão ao nosso derredor e não sermos transformados pelos que estão de fora. É muito comum, você pega um cristão, cristão, servo, fiel, joga ele, vai lá, anuncia o evangelho. De repente ele sai e ele volta totalmente perturbado. E aí? Olha, eu estou cheio de confusão na mente, porque eu não sei se Cristo é verdadeiro, não sei se Ele volta. Você foi lá resgatar vida, você brilhou? Não, eu tentei. Você salgou? Tentei. Mas o que aconteceu? Parece que eles me convenceram. Primeiro, não estamos brincando de convencer ninguém. Ninguém convence ninguém. Mas nós estamos com uma proposta, uma incumbência de sair e proclamar a salvação em Cristo Jesus e perceber o mundo sendo constrangido pela transformação que existe em cada um de nós. Bom, e aí? Você sai, você proclama, você anuncia. E daí? Você conseguiu convencer? Talvez não. Mas eu não fui convencido também. Voltei, estou aqui celebrando. Aquele que ficou lá, ele está sendo perturbado. Talvez no momento ele não foi confrontado e conflitado o suficiente porque estava no meio. Mas com certeza a mensagem do Evangelho ela nunca volta vazia. Mais uma vez, primeira quinzena de fé cristã, um grupo de irmãos me chamou para evangelizar com eles, não sabia o que era, que precisa? Bíblia? Não, eu tenho. Então, vamos andar com a gente e proclamar o Evangelho, vamos. Primeira esquina, sai um louquinho lá do bar onde ele estava bebendo, PM também. Chegou, então estava aqui irmão Nonato, irmão Ananias, eu e um outro irmão aqui que não lembro o nome agora. Ele chegou, cumprimentou todos ali, chegou em mim e começou a empurrar o dedo aqui no meu peito. Pum, pum. Pois é, Marcos, agora você é cristão, né? Você é crente. É, sou crente. Pois é, a Bíblia diz que se te bater na face direita, você dá à esquerda também, não é? É. Então, se eu te bater na face direita, você vai dar à esquerda? E eu fiquei pensando, será que esse cara vai forçar a barra até a gente brigar? E no nosso curso de polícia, ele era capoeirista e eu era taekwondoca. Então sempre a gente ficava preso no quartel mesmo, tinha que dormir no quartel, não tinha nada para fazer, vamos lá para o ginásio, vamos. E a gente ia brincar de capoeira, de taekwondo e de tudo mais. E em dado momento, teve um campeonato de taekwondo, campeonato Copa Centro-Oeste de taekwondo, era para ser realizado lá no ginásio da Ezefebo. Deu problema no piso e transferiu para o ginásio do 1º Batalhão, onde eu era lotado. E naquela época, eu fui o único PM que estava participando desse campeonato, de uma turma de muitos atletas, não tem nem como classificar a quantidade de atletas que tinha. E quando cheguei, terminei de almoçar, meu pai visitou a minha casa, terminei de almoçar. Quando ele saiu, eu saí logo atrás, fui para o quartel para participar desse campeonato. E o coronel da época era um karateca, gostava de artes marciais, e o mestre do taekwondo na época, mestre Sobrinho, mandou toda a tropa ficar em posição de sentido e foi apresentar os taekwondocas para começar as competições, as lutas. E o coronel saiu e veio andando, olhou para todo mundo, aí passou por mim, aí eu colei os cascos, posição de sentido. Ele olhou para mim e falou: você é da unidade, não é? Eu falei: sou. O que você é? Sou aluno, soldado. Aí ele olhou de novo e falou: tem mais algum outro militar aqui? Aí eu falei: tem, mas não PM. Tinha pessoal das Forças Armadas, do Exército, Marinha, Aeronáutica. Somente você de PM? Só. E ele falou: você vai representar a Polícia Militar do Estado de Goiás. Aí pegou todos os aquartelados, todos os detidos. Na hora da luta, só punha um soldado lá da hora
na entrada do quartel, os demais tinham que estar lá. E chamou o pessoal, reuniu e falou: agora, quando ele for lutar, vocês vão fazer torcida para ele, porque ele é o único representante da polícia. E aí a gente começou o campeonato ali por volta de 1h30, 2h, e o campeonato terminou por 11 horas da noite, pouco mais talvez. E eu fiz 4 lutas. A primeira luta, ganhei. A segunda luta, ganhei. A segunda e terceira luta, ganhei. Mas tudo no terror, porque eu pensava: se eu não ganhar isso aqui, o coronel me prende. Eu sou aluno, não pedi permissão para estar competindo. Ganhei a 4ª luta, ali já finalzinho da noite mesmo, 11 e pouco. E o pessoal lá me xingando, os aquartelados, os detidos, o pessoal que estava ali, os que vinham almoçar, punha lá também. E quando terminou a última luta, consegui, ganhei. E naquela época ganhei um troféu Totó Cavalcante, um deputado que tinha em Goiás, que estava patrocinando o campeonato. E no outro dia, cheguei no quartel mancando, mas era aluno de soldado. Conversei com o comandante da companhia de alunos, pedi para ir conversar, entregar o troféu para o coronel da unidade. Ele foi, ligou, o coronel mandou eu subi, entreguei o troféu para ele. E ele falou: o troféu é seu. Não, o troféu é da polícia militar, é do 1º batalhão. Ele pegou, me agradeceu, saí, voltei, e o tempo passou. E este capoeirista era um que estava lá para torcer enquanto estivesse lutando. E nesse confronto lá no Ateneu, ele bateu no meu peito e falou: pois é, então eu posso bater do seu lado direito que você dá o esquerdo. Eu não tinha lido isso, eu não tinha lido a Bíblia ainda. E pensando: se esse cara triscar a mão em mim, ele não vai saber o que aconteceu. Eu só sei que ele vai cair. Ele vai cair com certeza. E ele enfiou o dedo de novo, assim. E no final ele falou assim: prova para mim que este Deus existe, eu deixo de beber e vou distribuir folheto com você e com vocês. E naquela época eu era bem rude mesmo, bruto, sem educação. Fiquei olhando para ele, pensando, na hora, brotou na mente, foi o Espírito Santo, irmãos. E eu falei para ele: prova que Deus não existe, que eu rasgo a minha Bíblia e vou para o boteco beber com você. Ele baixou a cabeça, ali, os demais que estavam aqui me pegou, a gente saiu, e o tempo passou, e um belo dia o Mais a Graça subindo, já falei isso para vocês, mas é bom falar 2 vezes, 3, subindo para ir para a igreja, ele vinha descendo. Eu olhei para ele e falei: meu Deus, hoje só estou eu e ele. Aí soltei a Graça e falei: vai na frente, Graça. E ela foi um pouquinho mais à frente, e ele passou por mim e falou: a paz do Senhor, né? Aí eu olhei para ele e falei: a paz do Senhor. E saí também, secão, né? Aí ele falou: Marcos. Aí eu parei: vai ser agora, né? Ele chegou: está pensando que eu estou brincando e ironizando você? Estou. Não, cara, eu aceitei a Jesus. Por quê? Porque aquele dia você pediu para eu provar a inexistência de Deus, que você ia rasgar a sua Bíblia e beber comigo. E daquele dia até hoje, tudo que eu tenho, até agora antes de aceitar a Jesus, tudo que eu tinha feito era tentar negar a existência de Deus. E daí? Não consegui. Então eu fui obrigado a me render aos pés do Senhor. E aí eu peguei na mão dele, ele me abraçou, abracei ele, gostoso mesmo. E falei: então vai que você está atrasado, a gente conversa no quartel. Isso, peguei a Graça e subi. E assim, irmãos, o nosso testemunho às vezes nos põe em supostos conflitos, mas nunca é conflito. Para o cristão, não. Para aquele que está desafiando
tentando provar a nossa idoneidade, a nossa transparência, estes vão ser conflitados o tempo todo. E daí, fechando, o problema é que a gente vive com Jesus para adorá-lo, para glorificá-lo e exaltá-lo. Aquele que não crê no Evangelho, ele vive com Jesus para negá-lo. Isto fica insuportável. Isto vai criando uma psicose, uma neurose na cabeça dele tão grande, que chega um momento, ele já está fugindo, não é de Deus, é de tudo e de todos. Nós não fugimos, nós somos transparentes, nós sabemos a quem servimos. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Nós sabemos a quem servimos de fato, e a nossa vida com Jesus é para adorar e para desfrutar de tudo quanto Ele tem para nos oferecer. Não para fadigar a nossa alma, porque vivemos bem com Ele. Amém?